Noite em Berlim. A noite de 15 de março de 1944 cobre Berlim como um sudário negro, mas esta não é uma escuridão comum causada pelos bombardeios aliados que há meses aterrorizam a capital do Reich. Esta é uma escuridão diferente, mais profunda, mais absoluta, como se a própria luz tivesse sido sugada da cidade por uma força que vai além da compreensão humana. As ruas, que normalmente ecoam com o som de sirenes antiaéreas e o rugido distante de bombardeiros, agora estão envoltas em um silêncio sobrenatural que faz os poucos berlinenses ainda nas ruas sussurrarem instintivamente, como se falassem em uma catedral profanada. Heinrich Müller, um homem comum de 42 anos, caminha apressadamente pelas ruas desertas de Mitte, carregando uma pequena mala de couro que contém os últimos pertences de valor de sua família. Não é o Heinrich Müller da Gestapo, mas um simples contador que trabalha para uma empresa de seguros, um homem cujo maior crime até esta noite foi falsificar alguns documentos para ajudar vizinhos judeus a escapar da cidade nos primeiros dias da perseguição. Seus cabelos castanhos estão grisalhos antes do tempo, não pela idade, mas pelo estresse constante de viver sob um regime que transformou a paranoia em arte e a denúncia em dever cívico. Heinrich veste um sobretudo preto desgastado que já foi elegante, mas agora mostra os sinais de 4 anos de guerra e racionamento. Seus óculos de aros de aço estão ligeiramente tortos, resultado de um incidente durante um bombardeio quando foi derrubado pela onda de choque de uma explosão próxima. Seus olhos azuis, que uma vez brilharam com o otimismo de um homem que acreditava no futuro, agora carregam o peso de alguém que viu sua cidade, seu país e sua vida se desintegrarem ao redor dele como um pesadelo do qual não consegue acordar. Ele está voltando para casa após uma reunião clandestina com um contrabandista que prometeu ajudar sua esposa, Ana, e sua filha de 12 anos, Greta, a escapar de Berlim antes que a cidade seja completamente cercada pelo Exército Vermelho que avança inexoravelmente do leste. O encontro não correu como planejado. O contrabandista, um homem nervoso com cicatrizes de guerra no rosto, disse que algo estava errado na cidade esta noite, que seus contatos habituais não respondiam às comunicações, que até mesmo os criminosos mais endurecidos estavam se escondendo como se soubessem de algo que ele não sabia. Antes de mergulharmos nas profundezas desta noite, que mudará para sempre a vida de Heinrich e revelará segredos que alguns homens morreram para proteger, não esqueça de se inscrever no canal para mais mistérios históricos que desafiam nossa compreensão da realidade, deixar seu like se esta narrativa está prendendo sua atenção, comentar suas teorias sobre o que realmente está acontecendo em Berlim e compartilhar com amigos que também amam histórias que misturam fatos históricos com elementos sobrenaturais. Sua participação nos ajuda a continuar explorando os aspectos mais sombrios e inexplicáveis da história. Conforme Heinrich caminha pelas ruas familiares, que agora parecem estranhas e ameaçadoras na escuridão absoluta, ele percebe que algo está fundamentalmente errado com este blackout. Não há o brilho distante de incêndios que normalmente acompanha os bombardeios. Não há o som de sirenes ou o rugido de motores de aviões. Até mesmo as estrelas parecem mais fracas, como se a escuridão estivesse se estendendo além da atmosfera terrestre, alcançando o próprio cosmos. As janelas dos prédios ao redor estão não apenas escuras, mas parecem absorver a luz de sua lanterna de bolso, criando uma sensação perturbadora de que a escuridão é uma entidade viva que se alimenta da iluminação. Quando ele tenta usar sua lanterna para navegar, o feixe de luz parece se dobrar e se distorcer, criando sombras que se movem independentemente dos objetos que deveriam estar projetando-as. Heinrich mora em um apartamento modesto no 4º andar,
de um prédio de tijolos vermelhos que sobreviveu aos bombardeios mais por sorte do que por qualquer proteção especial. O prédio abriga principalmente famílias de classe média que perderam suas casas em outros bairros e se amontoaram neste refúgio temporário que se tornou permanente conforme a guerra se prolongou. São pessoas como ele, cidadãos comuns tentando sobreviver a uma tempestade histórica que está muito além de seu controle ou compreensão. Quando Heinrich se aproxima do prédio, ele percebe que algo está errado. A porta principal, que normalmente está trancada após as 10 da noite, está entreaberta, balançando suavemente em uma brisa que ele não consegue sentir. Não há luz vindo de nenhuma das janelas, nem mesmo o brilho fraco das velas que os moradores costumam usar durante os blackouts para economizar as baterias de suas lanternas. Ele entra no saguão e imediatamente sente que a temperatura caiu drasticamente. Seu hálito forma nuvens de vapor no ar gelado, mas é um frio que parece vir de dentro dos ossos, não do ambiente externo. O saguão, que ele conhece como a palma de sua mão após 3 anos morando ali, parece diferente na escuridão. As proporções estão erradas, como se as paredes tivessem se movido alguns centímetros para criar um espaço que é simultaneamente familiar e alienígena. Heinrich começa a subir as escadas, cada degrau ecoando de forma estranha no silêncio absoluto. Normalmente, mesmo durante os blackouts, há sons de vida humana filtrando através das paredes finas. Bebês chorando, conversas abafadas, o ruído de pessoas se movendo em seus apartamentos. Mas esta noite há apenas silêncio, um silêncio tão completo que ele pode ouvir seu próprio coração batendo e o som de sua respiração parece ensurdecedor. No segundo andar, ele para diante da porta do apartamento dos Schneider, uma família idosa que sempre foi gentil com Greta, oferecendo doces caseiros quando ainda era possível encontrar açúcar. Heinrich bate suavemente na porta, preocupado com o bem-estar dos vizinhos idosos, mas não há resposta. Quando experimenta a maçaneta, descobre que a porta está destrancada, algo impensável na Berlim de 1944, onde cada família protege zelosamente seus poucos pertences restantes. Ele empurra a porta e chama suavemente. Herr Schneider, Frau Schneider, está tudo bem? Sua voz ecoa estranhamente no apartamento escuro, como se estivesse falando em um espaço muito maior do que o pequeno apartamento de 2 quartos que conhece. Quando acende sua lanterna, o feixe de luz revela algo que faz seu sangue gelar. O apartamento está vazio, mas não vazio no sentido de ter sido evacuado. Está vazio como se nunca tivesse sido habitado. Não há móveis, não há pertences pessoais, não há sinais de que alguém já tenha vivido ali. As paredes estão nuas, o chão está limpo demais e há uma qualidade no ar que sugere que o espaço está vazio há muito tempo, talvez anos. Heinrich recua, confuso e alarmado. Ele conhece os Schneider há 3 anos. Conversou com eles ontem de manhã no saguão. Viu Frau Schneider pendurando roupas para secar na varanda esta tarde. Como é possível que seu apartamento esteja completamente vazio, como se eles nunca tivessem existido? Ele sobe rapidamente para o 3º andar e verifica outros apartamentos. A porta dos Weber está entreaberta, revelando outro espaço vazio e estéril. O apartamento dos Hoffmann, onde mora uma jovem viúva com 2 filhos pequenos, também está vazio, sem qualquer sinal de que uma família já tenha vivido ali. É como se todos os moradores do prédio tivessem simplesmente desaparecido, não apenas fisicamente, mas de uma forma que apaga até mesmo a evidência de que já existiram. Com o coração batendo aceleradamente, Heinrich corre para o 4º andar, para seu próprio apartamento. Suas mãos tremem enquanto procura as chaves e quando finalmente consegue abrir a porta, ele grita: "Ana! Greta! Onde vocês estão?"
O silêncio que responde é mais aterrorizante do que qualquer grito poderia ser. Heinrich acende sua lanterna e examina o apartamento que deveria ser seu lar. Como os outros, está vazio, mas há algo ainda mais perturbador aqui. Há sinais de que o apartamento foi habitado recentemente, mas de uma forma estranha e impossível. Na sala de estar, há uma mesa posta para o jantar, mas a comida nos pratos está coberta de poeira, como se tivesse sido deixada ali há semanas. As cadeiras estão puxadas como se as pessoas tivessem acabado de se levantar, mas há teias de aranha conectando as cadeiras à mesa. Na cozinha, há pratos sujos na pia, mas a água nas panelas evaporou completamente, deixando apenas resíduos cristalizados no fundo. No quarto que compartilha com Ana, a cama está desfeita, com as cobertas puxadas para trás, como se alguém tivesse acabado de se levantar, mas os lençóis estão amarelados pelo tempo e cobertos de uma fina camada de poeira. Na mesa de cabeceira, há um livro aberto na página que Ana estava lendo na noite anterior, mas as páginas estão quebradiças e descoloridas, como se tivessem décadas de idade. O quarto de Greta é o mais perturbador de todos. Seus brinquedos estão espalhados pelo chão, como se ela tivesse acabado de parar de brincar, mas estão cobertos de poeira e alguns mostram sinais de deterioração que levariam anos para se desenvolver. Há um desenho na mesa que ela fez para ele ontem, mostrando a família feliz em um campo de flores, mas o papel está amarelado e a tinta está desbotada como uma relíquia antiga. Heinrich se senta pesadamente na cama de Greta, tentando processar o que está vendo. É como se sua família tivesse desaparecido, não apenas do presente, mas do tempo em si, deixando apenas ecos de sua existência que estão rapidamente se desvanecendo. Ele se pergunta se está tendo um colapso nervoso, se o estresse da guerra finalmente quebrou sua mente, fazendo-o imaginar coisas que não podem ser reais. Mas então, ele ouve algo que faz seu sangue gelar. A voz de Greta, fraca e distante, chamando: "Papa, Papa, onde você está? Estou com medo." Heinrich pula da cama e corre em direção ao som, mas não consegue determinar de onde está vindo. A voz parece estar vindo de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando através das paredes, como se Greta estivesse presa em algum lugar entre as dimensões, capaz de falar, mas não de ser vista ou tocada. "Greta, onde você está? Papa está aqui!" Ele grita, correndo de quarto em quarto, mas a voz continua distante e etérea, como se estivesse vindo de muito longe ou de muito tempo atrás. Então, ele ouve a voz de Ana, igualmente distante e perturbada. "Heinrich, algo está errado. Não conseguimos sair. Há homens aqui, homens com uniformes estranhos. Eles estão fazendo coisas terríveis." Heinrich sente pânico absoluto tomando conta dele. Sua família está em perigo, mas ele não consegue encontrá-las, não consegue nem mesmo determinar onde estão. É como se estivessem presas em uma dimensão paralela, capazes de se comunicar com ele, mas não de serem resgatadas. Ele corre para a janela e olha para a rua, esperando ver algum sinal de atividade, alguma pista sobre o que está acontecendo. O que vê o deixa ainda mais confuso e aterrorizado. A rua abaixo não é mais a Berlim que conhece. Os prédios são os mesmos, mas há algo fundamentalmente diferente sobre eles. Eles parecem mais antigos e mais novos ao mesmo tempo, como se existissem em múltiplas épocas simultaneamente. Há figuras se movendo nas ruas, mas não são pessoas normais. São formas sombrias que se movem com propósito, mas sem substância, deslizando sobre o pavimento como se fossem feitas de fumaça sólida. Algumas das figuras usam uniformes que Heinrich reconhece como alemães, mas há algo errado com eles, como se fossem versões distorcidas ou futuristas dos uniformes que conhece.
Entre as figuras sombrias, ele vê ocasionalmente pessoas reais, civis como ele, sendo conduzidas por grupos das entidades sombrias. As pessoas parecem estar em estado de transe, caminhando obedientemente sem resistência, seus olhos vazios e suas expressões completamente ausentes. Heinrich reconhece alguns deles como vizinhos e conhecidos, pessoas que viu na rua apenas horas antes. Então, ele vê algo que faz seu coração parar. Anna e Greta estão entre as pessoas sendo conduzidas pelas entidades sombrias. Elas caminham com a mesma expressão vazia e obediente dos outros, como se suas mentes tivessem sido desligadas ou substituídas por algo artificial. Heinrich grita e bate na janela, tentando chamar a atenção delas, mas elas não olham para cima. É como se ele fosse invisível para elas, ou como se estivessem operando em uma frequência diferente da realidade. Ele assiste, impotente, enquanto sua família é levada pelas ruas escuras em direção a um destino desconhecido. Desesperado, Heinrich corre para fora do apartamento e desce as escadas aos tropeços, determinado a alcançar sua família antes que seja tarde demais. Mas quando chega à rua, ela está vazia. Não há sinais das figuras sombrias, das pessoas em transe ou de sua família. É como se tudo o que viu da janela fosse uma visão ou uma projeção de eventos acontecendo em outra dimensão. Heinrich fica parado na rua vazia, girando em círculos, gritando os nomes de sua esposa e filha. Sua voz ecoa estranhamente na escuridão, como se a própria cidade estivesse absorvendo o som. Ele se sente completamente sozinho, abandonado em uma versão fantasmagórica de sua cidade natal. Então, ele ouve passos se aproximando, passos pesados e deliberados que ecoam nas pedras da rua. Heinrich se vira e vê uma figura emergindo da escuridão. Uma figura que é claramente humana, mas que se move de uma forma que não é completamente natural. Conforme a figura se aproxima, Heinrich pode ver que é um homem de meia idade, vestindo um uniforme militar alemão, mas um uniforme que ele nunca viu antes, com insígnias e decorações que não reconhece. O homem tem cabelo grisalho penteado para trás e olhos que brilham com uma luz própria na escuridão. Há algo profundamente perturbador em sua aparência, como se fosse uma versão ligeiramente distorcida de um ser humano, uma cópia que é quase perfeita, mas não completamente convincente. Herr Müller, diz o homem, sua voz carregando sotaques de múltiplas regiões da Alemanha simultaneamente. Estávamos esperando por você. Heinrich recua instintivamente. Quem é você? O que aconteceu com minha família? Onde estão todos? O homem sorri, mas é um sorriso que não alcança seus olhos brilhantes. Sua família está segura, Herr Müller. Elas estão participando de um projeto muito importante. Um projeto que determinará o futuro não apenas da Alemanha, mas de toda a humanidade. Oh, que projeto? Do que você está falando? Heinrich exige, sua voz tremendo de medo e raiva. Venha conosco, diz o homem, estendendo uma mão que parece ligeiramente translúcida na escuridão. Tudo será explicado. Você verá sua família novamente e compreenderá o papel importante que todos vocês desempenharão na nova ordem que está sendo estabelecida. Heinrich hesita. Cada instinto lhe diz para correr, para se afastar deste homem estranho e desta situação impossível. Mas sua família está em algum lugar lá fora, possivelmente em perigo, e este homem pode ser sua única chance de encontrá-las. Onde elas estão? Heinrich pergunta. Não muito longe, responde o homem. Há uma instalação especial, onde o trabalho está sendo realizado. Um lugar onde os limites entre o possível e o impossível estão sendo redefinidos. Relutantemente, Heinrich segue o homem pelas ruas escuras de Berlim. Conforme caminham, ele percebe que a cidade está mudando ao redor deles. Prédios que ele conhece há décadas parecem diferentes, com arquitetura que mistura estilos de diferentes épocas. Algumas ruas parecem mais antigas,
com paralelepípedos de eras passadas, enquanto outras parecem futuristas, com materiais e designs que não existem em 1944. O homem o conduz através de um labirinto de ruas que Heinrich não reconhece, embora devesse conhecer esta parte da cidade como a palma de sua mão. É como se estivessem caminhando através de múltiplas versões de Berlim simultaneamente, cada uma ligeiramente diferente das outras, todas sobrepostas em uma realidade fragmentada. Eles chegam a um prédio que Heinrich nunca viu antes, uma estrutura massiva de pedra escura que parece muito mais antiga do que qualquer coisa em Berlim. A arquitetura é estranha, com ângulos que não parecem seguir princípios geométricos normais e decorações que lembram símbolos ocultos ou runas antigas. Há uma qualidade no prédio que faz os olhos doerem quando se tenta focalizá-lo por muito tempo. O que é este lugar? Heinrich pergunta. Este é o Instituto para Pesquisa Temporal, responde o homem. Aqui, cientistas de várias épocas trabalham juntos em projetos que transcendem as limitações do tempo linear. Sua família está participando de um dos experimentos mais importantes já conduzidos. Heinrich sente um calafrio percorrer sua espinha. Experimentos? Que tipo de experimentos? Experimentos em consciência temporal, explica o homem, enquanto o conduz através de uma entrada que parece absorver a luz. Descobrimos que a consciência humana não está limitada ao presente linear como sempre acreditamos. Com as técnicas certas, podemos expandir a consciência para abranger múltiplas linhas temporais simultaneamente. Eles entram em um corredor longo e estreito, iluminado por uma luz que não parece vir de nenhuma fonte visível. As paredes são cobertas de símbolos e equações que Heinrich não consegue compreender, mas que fazem sua mente doer quando tenta processá-los. Há uma qualidade no ar que faz sua pele formigar, como se estivesse carregado de eletricidade estática. Não entendo, Heinrich diz. Por que minha família? Somos pessoas comuns, não temos nada a ver com ciência ou experimentos. Ah, mas vocês têm, responde o homem. Sua família foi selecionada porque vocês representam o cidadão alemão médio. Os experimentos requerem sujeitos que sejam representativos da população geral, não especialistas ou indivíduos únicos. Eles passam por várias portas, cada uma revelando vislumbres de salas, onde atividades estranhas estão acontecendo. Em uma sala, Heinrich vê pessoas conectadas a máquinas complexas que pulsam com energia azul. Em outra, há cientistas em jalecos brancos, observando telas que mostram padrões que se movem de formas hipnóticas. Em uma terceira sala, ao que parecem ser portais ou aberturas no ar, através dos quais ele pode ver vislumbres de outros tempos e lugares. O objetivo final, continua o homem, é criar uma nova forma de consciência humana que possa existir simultaneamente em múltiplas linhas temporais. Imagine ser capaz de experimentar o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, de ter acesso ao conhecimento de todas as épocas simultaneamente. Heinrich sente náusea crescendo em seu estômago. Isso é impossível. E mesmo que fosse possível, por que alguém quereria fazer isso? Por quê? Diz o homem, parando diante de uma porta massiva decorada com símbolos que parecem se mover quando observados. Quem controla o tempo controla tudo. Uma consciência que pode operar em múltiplas linhas temporais, pode alterar eventos passados, influenciar desenvolvimentos futuros e moldar a realidade de acordo com sua vontade. A porta se abre, revelando uma sala circular massiva, com um teto que se perde na escuridão acima. No centro da sala, há uma máquina enorme e complexa que parece combinar tecnologia de múltiplas épocas. Há componentes que parecem ser de 1944, outros que parecem décadas mais avançados, e alguns que parecem ser de civilizações completamente diferentes. Ao redor da máquina central, estão dispostas dúzias de cadeiras, cada uma ocupada por uma pessoa conectada à máquina,
através de cabos e eletrodos. Heinrich reconhece muitas das pessoas como vizinhos e conhecidos de Berlim, todos sentados imóveis, com expressões vazias, seus olhos abertos, mas sem foco. E então ele vê Ana e Greta, sentadas lado a lado em duas das cadeiras, conectadas à máquina como todos os outros. Seus olhos estão abertos, mas quando Heinrich grita seus nomes e corre em direção a elas, elas não reagem. É como se suas consciências estivessem em outro lugar, deixando apenas cascas vazias de seus corpos físicos. Ana, Greta! Heinrich grita, tentando desconectá-las da máquina, mas suas mãos passam através dos cabos, como se fossem feitos de luz sólida. O que vocês fizeram com elas? Elas estão bem, diz o homem calmamente. Suas consciências estão explorando outras linhas temporais, experimentando realidades alternativas, onde diferentes escolhas foram feitas, onde diferentes eventos ocorreram. É uma experiência transcendente. Heinrich se vira para o homem, seus olhos ardendo de raiva. Traga-as de volta, agora! Receio que isso não seja possível, responde o homem. O processo é irreversível. Uma vez que a consciência é expandida para abranger múltiplas linhas temporais, ela não pode mais ser confinada a uma única realidade linear. Heinrich olha ao redor da sala, percebendo pela primeira vez que há outras figuras presentes, cientistas e técnicos trabalhando em estações de controle ao redor da máquina central. Alguns deles usam uniformes alemães, outros vestem roupas que parecem ser de épocas diferentes e alguns usam trajes que não pertencem a nenhuma era que Heinrich reconheça. Quem são vocês? Heinrich pergunta. De onde vocês vieram? Somos pesquisadores de múltiplas épocas, explica o homem. Este projeto transcende as limitações temporais normais. Temos cientistas do passado, presente e futuro, trabalhando juntos para alcançar um objetivo comum. Heinrich percebe que está preso em algo muito maior e mais sinistro do que inicialmente imaginou. Não é apenas um experimento científico, mas uma conspiração que abrange múltiplas linhas temporais, uma tentativa de remodelar a própria natureza da realidade humana. Por que Berlim? Heinrich pergunta. Por que aqui? Por que agora? Por que? Diz o homem. Berlim, em 1944, representa um ponto de convergência temporal único. É um momento na história onde múltiplas possibilidades futuras estão em equilíbrio, onde pequenas mudanças podem ter consequências enormes. É o local perfeito para testar nossa tecnologia. Heinrich olha novamente para sua família, sentindo desespero absoluto. Elas estão tão próximas que ele poderia tocá-las, mas ao mesmo tempo estão mais distantes do que nunca, suas mentes perdidas em labirintos temporais que ele não pode compreender ou navegar. Então ele percebe algo que lhe dá uma centelha de esperança. A máquina central tem um painel de controle principal, e alguns dos controles parecem ser acessíveis. Se ele pudesse alcançá-los, talvez pudesse desligar o sistema e trazer sua família de volta. Heinrich se move lentamente em direção ao painel de controle, tentando não chamar atenção para suas intenções. Os cientistas estão focados em seus trabalhos, monitorando dados e ajustando configurações. E o homem que o trouxe aqui está observando a máquina central com fascínio. Quando Heinrich alcança o painel de controle, ele vê que é muito mais complexo do que qualquer tecnologia que conhece. Há controles que parecem ser de 1944, outros que parecem décadas mais avançados e alguns que usam símbolos e interfaces que não consegue compreender. Mas há um controle que parece familiar, um interruptor principal marcado com símbolos universais para ligado e desligado. Heinrich hesita por um momento, sabendo que interferir com a máquina pode ter consequências imprevisíveis. Mas olhando para sua família, vendo-as presas em um estado que não é nem vida nem morte, ele sabe que deve tentar qualquer coisa para salvá-las. Ele alcança o interruptor principal e o vira para a posição desligado.
Imediatamente, alarmes começam a soar por toda a instalação e as luzes começam a piscar em padrões erráticos. A máquina central emite um som alto e discordante, como se estivesse protestando contra ser desligada. "O que você fez?" grita o homem, correndo em direção a Heinrich. "Trouxe minha família de volta." Heinrich responde, mas conforme observa a máquina, percebe que algo está errado. Em vez de simplesmente desligar, a máquina parece estar sobrecarregando. Suas luzes piscando cada vez mais rapidamente e sua energia se acumulando de forma perigosa. Os cientistas correm de uma estação para outra, tentando estabilizar o sistema. Mas é claro que algo saiu terrivelmente errado. A máquina não foi projetada para ser desligada abruptamente, e a interrupção súbita do processo está causando uma reação em cadeia que pode ter consequências catastróficas. "Você não compreende o que fez", grita o homem. A máquina estava mantendo múltiplas linhas temporais em equilíbrio. Desligá-la abruptamente pode causar um colapso temporal. Heinrich não compreende completamente o que isso significa, mas pode ver que as pessoas conectadas à máquina estão começando a reagir. Algumas estão se contorcendo em suas cadeiras, outras estão gritando, e algumas parecem estar desaparecendo e reaparecendo, como se estivessem piscando entre diferentes realidades. Anna e Greta também estão reagindo, seus corpos se contorcendo, como se estivessem lutando para retornar à realidade linear. Heinrich corre para elas, tentando desconectá-las fisicamente da máquina, e desta vez, seus dedos conseguem tocar os cabos. Ele puxa os eletrodos de suas cabeças e, imediatamente, elas começam a tossir e a se mexer como se estivessem acordando de um sonho profundo. "Heinrich!" Anna sussurra, seus olhos focalizando nele pela primeira vez. "Onde estamos? O que está acontecendo?" "Papa!" Greta grita, se jogando em seus braços. "Eu tive sonhos terríveis. Eu estava em muitos lugares ao mesmo tempo e havia pessoas que não eram realmente pessoas." Heinrich abraça sua família, sentindo alívio imenso por tê-las de volta. Mas ao redor deles, a situação está se deteriorando rapidamente. A máquina central está emitindo energia de forma descontrolada, criando distorções no ar que fazem a realidade parecer ondular como água. Alguns dos outros sujeitos experimentais estão acordando também, confusos e aterrorizados, enquanto outros parecem estar presos entre realidades, suas formas piscando entre diferentes versões de si mesmos. Os cientistas estão em pânico, tentando desesperadamente estabilizar o sistema antes que cause danos irreparáveis ao tecido do tempo. "Temos que sair daqui!" Heinrich grita para sua família, ajudando Anna e Greta a se levantarem das cadeiras. Elas estão fracas e desorientadas, mas conseguem caminhar com sua ajuda. Eles correm em direção à saída, mas descobrem que a porta pela qual Heinrich entrou não está mais lá. A sala parece estar mudando ao redor deles, com paredes se movendo e novas passagens aparecendo e desaparecendo. É como se a própria arquitetura estivesse sendo afetada pela instabilidade temporal. "Por aqui!" grita um dos cientistas, apontando para uma abertura que acabou de aparecer na parede. "A estrutura está colapsando. Temos que evacuar." Heinrich e sua família seguem o cientista através da abertura, encontrando-se em um corredor que definitivamente não estava lá antes. O corredor parece se estender infinitamente em ambas as direções, com portas aparecendo e desaparecendo ao longo de suas paredes. Conforme correm pelo corredor, Heinrich pode ouvir a máquina central explodindo atrás deles, um som que parece vir de múltiplas dimensões simultaneamente. A explosão cria ondas de energia que fazem o corredor se contorcer e se dobrar de formas impossíveis. Eles alcançam uma escadaria que os leva para cima, emergindo finalmente em uma rua que Heinrich reconhece como sendo próxima ao seu prédio. Mas a rua parece diferente, como se fosse uma versão ligeiramente alterada da Berlim que conhece.
Alguns prédios são os mesmos, outros são diferentes. E há uma qualidade na luz que sugere que não é mais noite, embora também não seja exatamente dia. O que aconteceu conosco? Ana pergunta, olhando ao redor com confusão. Eu me lembro de estar em casa, e então eu estava em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu vi versões diferentes de nossa vida, versões onde fizemos escolhas diferentes. Eu também, diz Greta. Eu vi uma versão onde nunca houve guerra e outra onde éramos pessoas completamente diferentes. Era como estar em muitos sonhos ao mesmo tempo. Heinrich abraça sua família mais apertado, grato por tê-las de volta, mas sabendo que foram mudados pela experiência de formas que talvez nunca compreendam completamente. Eles experimentaram algo que vai além da compreensão humana normal. E as memórias dessas outras realidades permanecerão com eles para sempre. Conforme caminham de volta para casa, Heinrich percebe que Berlim está lentamente voltando ao normal. As luzes estão se acendendo nos prédios, o som de atividade humana está retornando às ruas e a escuridão sobrenatural está se dissipando. É como se a cidade estivesse acordando de um pesadelo coletivo, mas Heinrich sabe que o que experimentaram não foi um sonho. Em algum lugar, em algum tempo, há forças trabalhando para remodelar a realidade humana de formas que a maioria das pessoas nunca suspeitaria. O blackout foi apenas uma cortina, escondendo experimentos que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o tempo, a consciência e a natureza da realidade. Quando finalmente chegam ao seu prédio, descobrem que está exatamente como deveria estar. Os vizinhos estão em seus apartamentos, confusos sobre o blackout, mas vivos e bem. Seu próprio apartamento está como o deixaram, com os pertences de sua família no lugar e sinais normais de habitação. É como se as últimas horas nunca tivessem acontecido, exceto pelas memórias que carregam e pela sensação persistente de que experimentaram algo que mudou fundamentalmente sua compreensão do mundo. Heinrich, Ana e Greta se abraçam em sua sala de estar, gratos por estarem juntos e seguros, mas sabendo que nunca mais verão a realidade da mesma forma. Nos dias que se seguem, Heinrich tenta retomar sua vida normal, mas descobre que isso é impossível. As memórias das outras linhas temporais que sua família experimentou continuam a assombrá-los, criando uma sensação constante de que a realidade que estão vivendo é apenas uma de muitas possibilidades. Eles se lembram de versões de suas vidas onde fizeram escolhas diferentes, onde a guerra tomou rumos diferentes, onde eram pessoas fundamentalmente diferentes. Heinrich também descobre que não é o único afetado. Outros berlinenses que estavam na cidade durante o blackout relatam experiências estranhas, memórias de eventos que não aconteceram, sensações de ter vivido múltiplas vidas simultaneamente. Mas a maioria das pessoas descarta essas experiências como sonhos ou alucinações causadas pelo estresse da guerra. Apenas Heinrich e alguns outros compreendem que experimentaram algo real, algo que revelou a verdadeira natureza da realidade como sendo muito mais fluida e maleável do que a maioria das pessoas imagina. Eles sabem que há forças trabalhando nos bastidores da história, conduzindo experimentos que poderiam remodelar a própria essência da experiência humana. A guerra continua ao redor deles, mas Heinrich agora sabe que há conflitos muito maiores sendo travados, batalhas pela natureza da realidade em si que transcendem qualquer guerra política ou militar. Ele protege sua família e tenta viver uma vida normal, mas sempre permanece vigilante, sabendo que a noite em Berlim foi apenas o começo de algo muito maior e mais sinistro. E às vezes, nas noites mais escuras, quando o vento sopra de uma certa forma através das ruas de Berlim, Heinrich pode jurar que houve ecos daquela máquina impossível, ainda funcionando em algum lugar entre as dimensões, ainda conduzindo seus experimentos terríveis na consciência humana.
Ele sabe que um dia, talvez, aqueles responsáveis pelos experimentos voltarão para terminar o que começaram. E quando isso acontecer, ele estará pronto para proteger sua família e lutar pela preservação da realidade linear que permite à humanidade existir como ela sempre existiu. Uma consciência de cada vez, um momento de cada vez, uma vida de cada vez.